Graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor, né? Sejam todos bem-vindos a mais esta live abençoada da parte de Deus, a qual era para ser transmitida ontem no domingo, mas não foi possível. Mas hoje estamos aqui de volta, cheios da graça de Deus, para aqui aprendermos mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, você que aqui está, graça e paz. Você que está aí do outro lado do celular, graça e paz. Você que ainda vai assistir, você que está aí nos assistindo, que já vem um tempo aí nos acompanhando, Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém? Mandar graça e a paz aqui para o meu amigo e irmão Cido, KL, Ciel, vocês todos aí que têm nos acompanhado. Deus continue abençoando você, o nosso amigo e irmão Sinival, nosso irmão Manuel e todos os outros, nosso irmão Alexandre. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Amém, amados? Também mandar a graça e a paz aqui para os nossos amados irmãos em Petrolina, para a Clécia e seu esposo Paulo. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Você também aí na Tapera, em Santa Rita, graça e paz a todos os nossos irmãos e familiares, que Deus continue abençoando. E vamos aí, né? Daqui a pouco, quando Deus permitir, nós estaremos aí na Tapera, na casa do nosso irmão Walter Baez, né? Vamos lá fazer um louvor abençoado, uma reunião abençoada lá na residência do nosso amigo, irmão, o meu tio Walter Costa. Amém? Então, vamos aqui aprender de Cristo Jesus na palavra. Amém? Sejam todos bem-vindos. Também, lembrando, amados irmãos, mandar graça e a paz, nossos amados irmãos aí no grupo do WhatsApp, né? Conhecendo a graça. Que Deus continue abençoando e usando a todos os nossos amados irmãos aí que têm nos acompanhado. Ficamos muito felizes em ter cada um de vocês conosco. Amém? Então, o tema da nossa mensagem de hoje é: graça, nação contra nação, é o fim? Hoje nós vamos aprender a esse respeito. Amém, amado? O nosso versículo inicial está no livro de Mateus, capítulo 24, no versículo 6. Amém? Vamos lá? Quem encontrou, diga amém. Vamos ler para a gente fazer aqui a nossa confissão de fé. Amém? Sim, lembrando aqui também, antes de terminar, mandar aqui a graça e a paz para o meu pai lá em Porto Alegre. Um abraço bem forte aí, meu irmão amado, pai Alain. Que Deus continue abençoando o senhor e toda a sua família. Bem, tem também aí nos acompanhado, como a nossa irmã Nair também tem nos acompanhado. E todos os outros que têm nos acompanhado. Que Deus continue abençoando a todos. Amém? Então vamos lá para a palavra. Mateus capítulo 24, no versículo 6, para a gente dar início. Leia comigo. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Amém? Vamos orar, pedir entendimento a Deus sobre esta palavra, para que assim possamos, começar a entender. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Salvador, graças eu te dou, ó Deus, por estar aqui, por estar de pé, por estar presente, ó Deus, neste momento aqui, com cada amado irmão que me vê, que me assiste, e também os que aqui estão juntamente comigo. Que o Senhor, neste momento maravilhoso, que o Senhor nos deu para assim exaltar o teu nome, engrandecer o teu nome cada dia mais. Que o Senhor, ó Pai, na tua infinita misericórdia, use-nos para que assim abramos as nossas mentes, para que tenhamos entendimento, meu Pai, sabedoria, pois sabemos que a capacidade vem do Senhor. E não é de hoje, ó Deus, que ouvimos falar de rumores, de guerras e outras coisas mais, mas mesmo assim
ainda não é o fim. E hoje, sobre a tua palavra, Deus, a qual nós estamos aqui agora, eu te peço que use a minha boca para que assim os que estiverem me ouvindo aqui neste momento e os que estão assistindo ouçam e compreendam a tua palavra. Que assim seja. Quem crer, diga amém. Amém, amados? Então, amados irmãos, vamos ler novamente aqui para que nós entendamos, amém? Todos juntos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Amém? Então, aqui está, né, o começo, como falei, o tema, né? Graça, nação contra nação. É o fim? Jesus estava falando com quem? Aqui são as palavras, né, de Jesus de Nazaré. Amém, amados? Jesus estava direcionando essas palavras a quem? Então, amados, aqui Jesus estava sendo interrogado pelos seus discípulos, e então eles perguntaram ao Senhor por que todas essas coisas tinham que acontecer. Lendo daqui, amado, esse contexto aqui isolado, para muitos, né, religiosos, eles realmente acreditam que existirá um fim. Por quê? Nós vamos aprender na palavra, mas eu vou adiantar para você, amém? Vou conversar com vocês e depois eu vou mostrar, vou ler na palavra para que a gente compreenda. Amado, não é de hoje, amém? Desde quando se iniciou o mundo, que nós ouvimos, nós não, que nós já somos de hoje, pertencemos a outra geração, não é verdade? Mas desde quando houve seres humanos na Terra, que há este movimento de guerra, tremores de terra, de tsunamis, terremotos, tudo isso tem acontecido. E nos dias de hoje não é diferente, amém, amados? Nos dias de hoje também acontece todos esses tipos de coisas. Mas muitos, amados irmãos, que pregam, que ensinam aos seus incautos, amados, eles ensinam da maneira errada. Não mostram aos amados irmãos a verdade. Por que não mostram? Porque querem, amados, tirar proveito da situação. Amém? Eu sei que muitos irmãos ficam constrangidos comigo quando eu falo isso, tirar proveito da situação. Mas essa é a verdade, amado. Olha só, quando eu digo para você, amado, que para pregar o Evangelho de Cristo não precisa de dinheiro. Tem muita gente, amado, que come desse reggae e entra em um certo local chamado igreja, entre aspas, né? E ali começa a aprender da doutrina do homem, do fundador, do criador daquele movimento. Porque a igreja somos nós, somos vida, não é verdade? Então daí se ensina aos amados irmãos a Bíblia ao avesso. Totalmente diferente do que você lê. Amém? Amados, a Bíblia você tem que ler e compreender. Você tem que respeitar texto com texto, época e ano. Para quem foi escrito, com quem, amém? Para quem está sendo direcionado. Mas infelizmente, muitos não ensinam dessa forma. Muitos da mesma forma que lê aqui, quer entender e compreender que é desse jeito. Amém? Olha só, o fim do mundo está chegando, o fim dos tempos está chegando. Olha só como está essa juventude. Olha só como já temos, olha, poucos dias aconteceu um tremor de terra em São Paulo, né? Quem viu a reportagem aí, aconteceu, não é verdade? Mas o que acontece, amado? Isso não quer dizer que Jesus irá voltar, como muitos esperam, né? A vinda de Jesus. Amados, eu sinto muito, tem muitos pregadores aí bons, muitos pregadores aí cultos, mas infelizmente, amados, vocês ainda estão com véu sobre o rosto. Ensina aos amados irmãos
a palavra de Deus o contrário. Vocês não mostram a eles verdadeiramente a verdade, para que eles aprendam e compreendam, para que deixe as escamas dos seus olhos cair, assim como caiu do meu, como caiu do o apóstolo Paulo, e como os demais e outros, amados. Amados, não podemos estar fazendo com que as pessoas creem em algo futuro. O futuro, amado, de todos nós nesta terra, sabemos, temos um destino, amém? Temos horas e data marcada para a partida de cada um de nós. E como sempre prego, amado, sempre ensino aos amados irmãos, amados, não tem acordo. Vamos ter que partir desta matéria e partir para o Senhor. Deixar essa vida carnal e viver uma vida espiritual. Amém? Não quer dizer que você, ainda em carne e sangue, não possa viver uma vida espiritual. Sim, pode, alimentando o seu espírito. Mas, amado, você ensinar os seus amados irmãos a vinda de Jesus, dizer para eles que essas coisas que estão acontecendo, olha como está lá a Ucrânia. O que a Ucrânia tem a ver com o Brasil? O que a Ucrânia tem a ver com esses dias aqui? Nada a ver, né? Mas lendo daqui, ou você lendo dessa forma, lendo só o texto isolado, sem o contexto, você realmente acredita que ainda não chegou o fim. Por quê? Tem que acontecer essas coisas para que Jesus venha. Amado, quantos não já morreram naquela guerra da Ucrânia? E quantas outras guerras não já houve antes de nós? Quanto sofrimento aquele povo lá na Judeia passaram? Quantas guerras não aconteceram para que o povo hebreu fosse libertado? E mesmo assim, ainda não era o fim. Não é verdade? E as pessoas hoje ficam esperando. Não, vai acontecer. O irmão José está louco, ele está pregando o contrário. Está doido, ele está doido. Jesus vai voltar sim. E aquele que não aceitar a Jesus, ele vai ficar. Amado, primeiro, não somos nós, seres humanos, que aceitamos a Jesus. Se depender do homem nenhum nessa terra tem o prazer de dizer assim, eu aceito a Jesus. Não, Jesus que te encontrou, amado. Quando verdadeiramente você tem um encontro com Jesus, é diferente. Amém? Assim como o apóstolo Paulo teve um encontro com Deus, verdadeiramente ele passou a ser convertido em Cristo. E da mesma forma você. Se você é um escolhido de Deus, amado, você pode ser uma prostituta, você pode ser um ladrão, um traficante, você pode ser o que for. Mas se você for um escolhido de Deus, amado, pode estar na certeza que Deus, ele transforma, ele muda. Mas para isso você tem que querer, amado. Não é simplesmente, não, mas eu sou uma pessoa dessa forma e eu sei que Deus é comigo. Sim, Deus é com todos nós. Mas, porém, temos que mudar os nossos atos, as nossas práticas, para que assim o Espírito possa fluir. Amém? Mas, amado, ensinar a vinda de Cristo aos amados irmãos é totalmente contrário do que a palavra diz. Amém? Então não vamos ficar com as minhas palavras. Volta lá, ainda em Mateus capítulo 24, agora no versículo 3. Mateus, vamos ler o contexto. Olha quando começa. Vamos ler aqui. Mateus capítulo 24, no versículo 23. Olha só as palavras do mestre. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Olha só. Interrogaram a Jesus, perguntando: diz quando é que vai vir, quais são os sinais? E ele continua dizendo, versículo 4, olha só. E Jesus respondeu e disse-lhe: acutelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos
virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Está vendo? Muitos virão em meu nome, enganarão a muitos, dizendo, eu sou o Cristo. Só que totalmente, amado, está vendo? Fora. O que ensinam hoje, amado, aos amados irmãos, esta conversa que Jesus está tendo aqui, ele está falando com os seus discípulos, não é para nós. Ele está dizendo àqueles discípulos. Por que então era para os discípulos estar vivos hoje? Porque quem perguntou a ele sobre os fins dos tempos foi quem? Os discípulos, né? Que estavam ali com ele. E então, amado, tudo que acontecia naquela época se voltava para Jerusalém. E não para nós hoje. Nós não pertencemos a Jerusalém ou qualquer uma daquelas nações, das 12 tribos. Amém? Nós somos gentios. Amém? Fomos aproximados pelo sangue de Cristo, amados irmãos. Então entenda uma coisa. Não é porque, Jesus vai voltar. Amado, Jesus vai voltar sim. Amém? Como eu estava falando para você, a guerra que está acontecendo na Ucrânia, quantos Jesus não voltou para aquele povo? Para quantos, né? Então Jesus volta todos os dias, amado. Para quem nasce e para quem volta. Porque o Espírito voltará para Deus, porque a ele já pertencia. Amém? Se não, vamos ver. Depois nós volta lá em Mateus. Amém? Depois a gente volta lá em Mateus novamente. Leia comigo Eclesiastes, por favor. Eclesiastes. Amém? Quem encontrou, diga graças a Deus. Eclesiastes no capítulo 1. Amém? Eclesiastes capítulo 1. Pronto, está aqui. Eclesiastes capítulo 1, no versículo 4. Amém? Quem encontrou, diga graças a Deus. Vamos entender. Aqui é para os futuristas. Amém? Os amados irmãos que pregam aí a vinda de Cristo. Olha só. Que diz aos seus amados ouvintes que este mundo irá se acabar, que o sol irá derreter o ser humano e a lua virará em trevas e isso e aquilo e outras coisas mais que a gente escuta, né? Mas veja só o sábio Salomão que dizia. Eclesiastes capítulo 1, no versículo 4. Ele diz, uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Versículo 5. E nasce o sol e põe o sol e volta ao seu lugar de onde nasceu. Versículo 6. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus círculos. Versículo 7. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornar a eles a ir. Olha só. Versículo 8. Todas estas coisas Versículo 8. Todas essas coisas se cansam, tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver e nem ouvidos de ouvir. Versículo 9. O que foi, isto é o que há de ser,
e o que se vê, isto se tornará a fazer, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Versículo 10. Alguma coisa que se possa dizer, ver, isto é novo? Já foi no século passados, que foram antes de nós. Agora, abra sua mente. Nós vimos lá no começo da pregação que Jesus, falando aos discípulos, indagaram a ele, perguntaram a ele quando seria o fim dos tempos. E Jesus respondera para os discípulos que aquela geração a qual Jesus também estava lá, não iriam passar sem que eles vissem todas aquelas coisas acontecer, Guerra, tremores de terra, rumores de guerra, amém? Terremotos, de tsunamis, nação contra nação. E aqui o sábio Salomão, ele já diz o seguinte, que não há nada de novo. Nada, amados irmãos. Quando a palavra diz nada, tem muita gente que diz, olha só a tecnologia que temos hoje, mas já existia antes, amado. É claro que não com a eficácia que tem hoje, amém? Com a evolução que tem hoje, mas já existia. Já existia pessoas sábias naquela época, amado. Pessoas que criavam inventos, cientistas, como hoje nós vemos. Totalmente diferente do que era antigamente. Mas há alguma coisa de novo? Há alguma coisa que eu possa dizer, poxa, isso é novo. Isso é novidade. Aí fica, amado, um monte de amados irmãos ensinando aos amados irmãos. Olha, amados irmãos, vamos fazer um evangelismo, uma campanha, um jejum, vamos subir ao monte, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, para a gente fazer ali um movimento acontecer, para a gente ganhar almas para Jesus. Jesus diz para você o seguinte, sacrifício de tolo, eu não quero, eu não aceito esse tipo de sacrifício, porque vocês não ganham almas para mim, eu já o ganhei, todas me pertencem. Ah, não, mas tem que buscar, porque se você não buscar a Deus, se você não buscar o Espírito Santo de Deus, então não tem como você falar em línguas. Então vai estudar, se quer falar outras línguas, estude. Procure uma faculdade, de letras, de línguas, e você vai aprender outras línguas estrangeiras. Ah, não, mas a língua, irmão José, que eu estou falando é a língua dos anjos. Qual língua dos anjos? Amado, eu tenho pregado isso aos amados irmãos. A palavra é bem clara. Ele diz o seguinte, que se você está falando em línguas, tem que ter alguém que interprete para que tanto você quanto os amados irmãos que estejam vindo sejam todos abençoados. Mas tem um monte por aí, não é poucos, um monte de amados irmãos que enrola a língua de um jeito, e fala tanta coisa que ele nem mesmo sabe o que é que está dizendo. Quando você pergunta, chega para uma pessoa e diz, irmão, você estava cheio do Espírito. Qual que língua era aquela que o Senhor estava falando? É mistério, irmão de Deus, é mistério. Que mistério, Matos? Ele não sabe nem o que é que está dizendo. Aprendeu porque viu outra pessoa falando. E olha que eu também já fui de lá do sistema religioso. E olha que a gente falava uma língua que não tinha nada a ver. Eu nem sei nem o que era que eu estava dizendo. Porque eu escutava, entre aspas, o pastor, que o nosso pastor é Cristo, e pastor é dom, não é título. Amém, amado? E então daqui a pouco eu estava lá do mesmo jeito. E eu acho que isso que eu estou dizendo. Eu procurava ali na mente o que era que eu estava falando e eu não conseguia entender. Como até hoje muitos que estão lá não sabem o que é que dizem. E não são poucos, escuta o que eu estou lhe dizendo, amado. Esse movimento de línguas estranhas, de propósito, de campanha, isso aí não ajuda o homem espiritual em canto nenhum. Você quer ter uma vida espiritual com Deus? Quer aprender verdadeiramente de Cristo? Peça sabedoria a Ele. Paulo disse que quando ele recebeu
o evangelho da graça de Deus diretamente do próprio Cristo ressuscitado, ele diz que não consultou a homem nenhum, nem carne nem sangue, nem mesmo aqueles que eram antes dele. Por quê? Porque o que ele receber, amado, era de Cristo. E é isso que Cristo quer de mim e de você. Que você creia somente. Não seja enganado, não fique aguardando, né, a vinda daquele que já está contigo a todo momento. Ele diz, olha, eu preciso ir. Eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. E tem gente até hoje, amado. Eu já fiz isso e posso te provar e dizer para você. O Consolador não virá como você espera. Ah, mas eu tenho que ir para a igreja domingo de manhã, tenho que ir para a aula dominical, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, porque eu tenho que buscar o Espírito Santo de Deus. Amado, não se busca o que já está dentro de você. Amém? Cristo só quer ser simplesmente adorado, só quer que você o adore em espírito e em verdade. E não da maneira que você pensa. Não, mas eu tenho que ir, como eu estou aqui, né? Lindo, maravilhoso, coloquei uma gravatinha, amém? Geralmente eu prego com uma camisa esporte, né? Hoje coloquei uma camisa de manga comprida, coloquei uma gravata para ficar um pouco diferente. Não vai mudar em nada. A gravata não fala, a camisa não fala. Amém? Então, amado, como eu sempre digo a você, amado, você tem que ser uma pessoa de Deus em espírito. Não é você ficar esperando o homem, né, que está do outro lado do púlpito. Ah, não, mas meu pastor é um homem de Deus. Você também é, amado. Não, mas o meu pastor, a unção dele é dobrada, é maior do que a minha. Não existe, amado. Não existe. Da mesma medida que Deus abençoa aquele que tem o título de pastor, ele abençoa você também. Não existe essa que Deus abençoa um mais do que o outro. Não. Para Deus, amado, nós temos o mesmo peso, a mesma medida. Não tem essa na balança de Deus, né? Vamos usar aqui uma balança. Na balança de Deus, ninguém dá peso diferente. Opa, José pesou mais do que João. Não. Opa, estão igualados. José e João, para mim, é a mesma pessoa. Os feitos de João é mais pior do que os feitos de José. Não, amado. Em espírito não há isso. A mesma medida que eu serei medido, você também. Porque Deus deu esse direito a nós. Ele nos igualou. É por isso, amado, que não tem nenhum homem nessa terra mais homem de Deus do que o outro. Todos nós somos de Deus. Quando você vê uma pessoa dizer assim, não, mas meu pastor é um homem de Deus, aí você diz, eu também sou. Por que ele é mais homem de Deus do que eu? Ah, porque ele é pastor. Você não vê que ele prega, ele carrega o título lá de pastor, ele fala em língua. Qual a língua que ele fala? Não, a língua dos anjos. Qual anjo? Qual? Amado, nós não vivemos mais no tempo de anjos, não, amado. Nós vivemos agora sobre a graça de Deus. Acabou. Anjo não vem visitar ninguém mais. Anjo não traz recado de Deus para ninguém. E nem tampouco homem. Amém? E o que mais nós vemos? Pessoas tanto esperando que Jesus volte, e pessoas ensinando, dizendo aos amados irmãos que Deus está mandando ele dizer. Amado, eu sinto muito. Eu acredito em revelação, mas da palavra. Amém? Aqui, ó. Da palavra. Mas preste atenção, abra sua mente. Será que Deus ele é tão ruim dessa forma que você imagina? Que Deus prefere conversar com outra pessoa do que falar diretamente com você? Será que por que o pastor é mais homem de Deus do que você, que você não tem nem ali a coragem de falar com Deus, falar contigo? Será que você é tão ruim que Deus nem sequer se importa em falar com você, que prefere mandar um recado? Amado, infelizmente eu vou te dizer a verdade. Ou felizmente, se você pratica esse tipo de coisa, você está enganando a si mesmo e aqueles outros que escutam a você. Olha só, Deus ele não manda recado por mim, nem por nenhum pastor nessa terra. Ah, não, mas fulano é profeta. Amado, o último profeta foi João, a qual escreveu o livro do Apocalipse, que aconteceu, amém? Se concluiu. Tem muita gente aí também se agarrando, né? Querendo viver os últimos dias de Daniel e querendo que o Apocalipse aconteça. Já aconteceu, amado, amém? É só você prestar atenção, só você ler.
Tenha atenção e peça sabedoria a Deus. Agora, você ficar enganando as pessoas, fazendo com que as pessoas acreditem que Jesus irá voltar, que quem for bom, como sempre digo, né? Quem for ali de Deus vai para um lado e quem for do diabo vai para outro. Não, amado. Como eu falei para você, se você está em um local como esse, que as pessoas te enganam, diz que Deus está mandando um recado para você. Eis que Deus me fala aqui agora, chegou fresquinha na minha mente a revelação do Senhor para a sua vida. Olha, amado irmão, você que está passando aí, a vida financeira está desgraçada, o casamento não vai bem, seu filho está nas drogas, aí a irmãzinha cai, vou dizer logo uma palavra ruim, né? Cai na besteira, se abestalha, né? Se torna uma pessoa abestalhada e diz: "Oh, Jesus é comigo. Oh, Deus, fala, Jesus." Fala o quê, amado? A pessoa não tá dizendo para você o que está se passando na sua vida, amado. Qual é a família que não tem uma pessoa usuário? Qual é a família que não tem um filho que está nos vícios? Todo tipo de vício, não vou nem dizer aqui, são muitos. Aí como, amado, esse reggae? Olha, amada irmã, Deus está me dizendo que você cuide da sua casa. Porque Ele está recolhendo, amado, teu filho agora. Mas Ele está me dizendo que vai livrar o teu filho dessa vez. Conversa mais temerosa, amado. Que é isso? Isso é enganação. É você fazer com que as pessoas andem com medo, amedrontadas. Através de quê? De dinheiro, amado. Tem que ter a renda. Você acha, eu vou dizer mais uma vez, amado, eu sei que muita gente fica com raiva quando eu falo isso, mas eu vou dizer, você sabe por que é que muitos, não é só aqui não, em Sobradinho, você sabe por que é que tem muita igreja aqui em Sobradinho? Por causa disso, amado. E o álibi que eles usam é para pagar o aluguel, para pagar a água, é para pagar a luz, é para pagar o salário do pastor, é para isso, é para... E outro, e vai só acumulando. E esse dinheiro sai de onde? Daqueles menos esclarecidos, amado, daqueles que não têm ali uma leitura boa, um entendimento, amado. Se não for Deus para ajudar uma pessoa dessa, amado, essa pessoa vai ser saqueada o tempo todo. E outra, tome ameaça. Se você não der, o devorador vai entrar na sua casa. Você está roubando a Deus. Não faça isso, porque isso. Porque... E são muitos porquê. E eu não vou estar aqui, amado, trazendo essas palavras para você, porque eu estou falando isso da boca para fora, não. É o que acontece, amado. Eu já contei uma vez para você e vou contar de novo. Eu tive em Porto Alegre, 2013 a 2014, e eu fui em um local, a gente não tinha um local para ir ali definido, e nós fomos até esta igreja. E justamente no primeiro dia que fomos, olha quem os irmãos deram fé. Dos baianos, diferente, lógico, né? Ninguém conhecia, a não ser eu e o irmão que estava comigo. E de cara, amado, a revelação veio diretamente para mim e para o amado irmão. Amado, agora me diga, um dia que eu estava naquela cidade, não conhecia ninguém, e de repente esta bendita irmã sai com uma profetada, que não sei de onde ela trouxe, e disse que Deus estava... Ela via 2 homens de moto armados e atiravam em mim, cobrando uma dívida de droga. Eu digo, agora eu estou lascado mesmo. Eu saio da minha cidade, Sobradinho, para vir trabalhar dignamente, e de repente esses caras querem acabar com minha vida como se eu fosse um traficante. Amado, quem tem vergonha não envergonha os outros. Eu escutei porque não era surdo. Mas a vontade que me deu, amado, foi de me levantar naquele momento e dizer para ela que ela estava mentindo. Que não existe, amado, um negócio desse. Olha que coisa terrível. Se eu fosse uma pessoa de mente fraca, amado, nunca mais eu ia sair nas ruas. Nem para o trabalho eu não ia mais. E ela disse, é você mesmo. Você que está de camisa assim, assado. Você não é nem daqui. Lógico, amado, que o povo lá sabia, olha, tá chegando um pessoal aí, aqui na nossa cidade, pessoal da Bahia, são de fora e tal, isso. Amado, e então, isso é um álibi muito forte.
Quando você não conhece alguém, amado, você pode ir num local onde as pessoas trabalham com revelação, que eles revelam até o teu CPF. Não sei onde é que eles encontram, mas eles revelam o número da conta e aí vai. E quando termina a bendita reunião, eles dizem o quê? Amados irmãos, é chegado o momento dos dízimos e das ofertas. O irmão fulano e a irmã cicrano, quem quer que seja, vai estar passando aí. Você chegou o momento de contribuir com a obra de Deus. Eu digo, qual a obra? Contribuir com qual obra? Será que Deus é tão miserável que não deu nem tempo dele concluir a obra dele? Amado, Deus concluiu tudo. Aí as pessoas se enganam. E aí, amado, é onde está. Se enganam nesse movimento. Não, mas Deus temos que fazer a obra de Deus. Sim, amado, isso que eu estou fazendo aqui com você, eu não estou fazendo a obra de Deus, não. Amém? Estou mostrando para você o que já está aí dentro de você, amado. A palavra diz que não ia precisar que homem ensinasse a outro. Por quê? Porque Deus ia escrever sobre os corações e na mente, né? Ia imprimir, amado. Então, essa ideia, amado, eu fico tão triste quando eu vejo uma pessoa passando necessidade que eu não posso ajudar. E tem muita gente, amado, que tem condições de ajudar e prefere dizer assim: eu não vou roubar Deus, porque depois que eu entrei na igreja, minha vida mudou. Ah, mas minha vida mudou. Olha, eu dou meu dízimo certinho. E o bujão lá seco, o menino faltando leite. O marido não tem mais condições de comprar um cachorro quente para a esposa. Porque tem que comprar um bolinho, nem que seja fiado lá no aprisco, né? Amado, é desse jeito. Mas vamos para a palavra, amém? Volta lá, vamos ler. Porque, como eu lhe disse, se você ler no contexto, amado, que a palavra de Deus, a Bíblia, você tem que ler texto e contexto. Você não pode pegar um texto isolado e aplicar os outros e simplesmente ficar naquilo mesmo. Não tenha curiosidade, amado. Perdão, quando alguém estiver lendo, tenha curiosidade de acompanhar. Amém? Mateus 24, voltando, né? Mateus capítulo 24. Agora, no versículo 14, nós vamos ler até... Perdão, antes de irmos lá, volta lá no começo da Bíblia, lá em Gênesis. Vamos lá no livro de Gênesis, capítulo 26. Para a gente não ficar com minhas palavras que te falei, para a gente ver... Capítulo 26, no versículo 1. Olha só. Guerra, rumores de guerra, peste, né? Pragas, terremotos, de tsunamis. E o que acontecia mais? Isso não era de hoje. Olha só o 26 o que diz. E havia fome na terra. Havia fome aonde? Na terra, mano. Acorde, na terra. Amém? Além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão, por isso foi-se Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Olha só. Além da fome que Abraão passou e Isaac passou, chegou até essa terra deste rei. Aí me diga, é o fim? Será que todas essas coisas que estão acontecendo tomando-se um rumo para que este mundo se acabe? Não, irmão, lógico que não. Amém? Aqui ele está dizendo que essa fome aconteceu aonde? Lá, amado, nos tempos dele, no tempo de Abraão, no tempo do rei Abimeleque. Todas essas coisas aconteceram lá. E tudo que acontecia naquela época, amado, até chegar Jesus, até chegar a partida do Senhor, todas essas coisas aconteciam. Tinha fome, tinha peste, tinha guerras, amém? O povo ali em Israel, amado, aqui a palavra está voltando ao povo de Israel, aquela primeira geração, eles viviam dessa forma, em guerra, olho por olho, dente por dente. Roma, amado, era terrível.
Amém? Mas, volta lá em Mateus capítulo 24. Agora, no versículo 14. Amém? Mateus 24, 14. Continuando a fala de Jesus de Nazaré com os discípulos. Olha só. Para a gente encerrar. Para que você aprenda tudo isso que te falei. Para que fique gravado na sua mente, amado. Para que você não seja enganado. Para que ninguém venha dizer a você, olha, Jesus está voltando. Se você não devolver o seu dízimo, ficar roubando a Deus, o devorador vai acabar com você. E você vai ficar, porque você está roubando a Deus. Aí você vai responder igual vou te dizer. Quando uma pessoa dizer assim, ó, você está roubando a Deus, se não devolver o seu dízimo, o negócio vai pegar. Aí você diz bem assim, amado irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Jesus voltar, eu devolvo meu dízimo na mão dele. Ele não vai voltar? Ele vai achar que você está tirando uma chacota com ele, mas é a verdade, amado. Amado, aprenda uma coisa. Deus não quer 10% do que é teu. O que é teu é teu. Ah, irmão, você está ensinando os irmãos o contrário, porque tem que tirar o 10% do dízimo. Sim. Você é judeu? Você vive sobre a lei de Moisés? Você faz aqueles rituais, propósitos da lei? Você faz essas coisas? Então, para que você viva a lei, uma das primeiras coisas que você tem que fazer, você que se diz que é um pregador, que é um homem de Deus, você tem que primeiro, então você tem que circuncidar. Você já tem 50, 30, 40, não importa quantos anos tenha. Então, se quer viver a lei, então primeiramente você tem que fazer a circuncisão. E qual é o pastor circuncidado no Brasil? Qual é o homem aqui na terra hoje, dessa geração que foi circuncidada aos 8 anos de idade? Aos 8 dias, né? 8 dias de idade. De vida, para ser mais claro. Nenhum. Aí fica um monte de abençoado, amado. Com meninice, com disse-me-disse, com besteira, ensinando aos irmãos a tirar 10% do que é seu em espécie, amado. Não, amado. Dízimo naquela época era lei e não era em espécie. Era em alimento. Como já falei e vou repetir, amado, era tirado ali da colheita. Amém? Aquele povo plantava e era anualmente, era uma vez por ano. E na bendita igreja do Brasil, aonde os líderes, né, entre aspas, que o nosso líder, o nosso governador, ele é Deus, ele está acima de tudo e de todos, não disse nada disso. Aí os espertos, amado, para ganhar um extra, é preguiçoso, eu falo isso, preguiçosos, que não tem coragem de trabalhar e diz, não, vou fundar uma igreja. Vai fundar não, vai afundar, né? Que os amados irmãos vão ficar saqueados. Aí diz, e vou cobrar delas dízimo. E vou dizer a eles que se eles não der 10% do que é deles, Deus vai soltar a mão, vai fechar as portas. As janelas do céu não se abrirão para aquela pessoa. A vida dele vai ficar atrasada. Mentindo, amado. Enganando. Amado, eu prego aos amados irmãos a verdade. Ninguém é obrigado a me ouvir. Ninguém é obrigado a acreditar no que eu digo. Não estou aqui para obrigar a ninguém. Não estou aqui para pedir para que ninguém saia de onde você está e venha para cá, para o nosso culto racional. Fique à vontade. O dia que você aprender que a graça verdadeiramente chegar até você, não se preocupe, amado. Rapidinho você vai aprender, vai abrir sua mente. Mas enquanto você estiver enganada pelo homem, aquele que se diz que é o presidente da igreja, amado, só luxando, e você cada dia mais se afundando, o bicho vai pegar. Amém? Então, amados, esse povo não tem sequer um pingo de misericórdia. Criam, como falei, né? Fundam esses movimentos com o nome igreja para ganhar um extra, porque não tem coragem de trabalhar. E aí usa quem? Os amados irmãos. Aqueles menos esclarecidos. Eu fico
besta, amado, porque tem pessoas cultas dentro de um movimento desse chamado igreja, pessoas que são professores, pessoas que são advogados, pessoas que são cultos, que têm conhecimento bastante em leituras, só que a mente fechada, amado. Comendo desse reggae, não, tenho que tirar. Se eu não tirar meus 10%, pelo amor de Deus, eu jamais irei roubar Deus. Mas vai roubar Deus como, amado? Como é que tu vai roubar um espírito? Será que Deus tem cartão de crédito? Será que Deus precisa do homem para fazer alguma coisa? Aí fica um bocado de abençoado dizendo, Deus é fiel, ô Jesus, mas Deus é fiel, ô glória. Mas Deus ele é fiel e sempre será, mas não a mim e nem a você. Deus ele é fiel para cumprir o que ele determinou na sua vida, na minha vida. Se ele diz que tu é abençoado com todas as sortes de bênçãos, pode crer que tu és. Se ele diz que tudo vai bem sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, pode crer que sim. Não fique esperando, amado, Deus abrir as portas financeiras para você e isso e aquilo. Não, se você não trabalhar, sua vida financeira não vai para canto nenhum. Fica esperando dentro de casa. Não, eu sou crente agora, eu já aceitei a Jesus, Deus, e eu devolvo meu dízimo, mesmo que é pouquinho, mas eu devolvo, e eu vou deitar aqui na minha cama e vou esperar Deus abrir as portas do céu para mim, porque eu devolvo meu dízimo. E Deus vai dizer para você, hipócrita, vai trabalhar, preguiçoso. Amado, são coisas, são palavras duras que eu estou dizendo para você, mas infelizmente é a verdade. Tem pessoas, amado, que deixam o seu emprego de carteira assinada para dizer assim, eu vou ser pastor. Agora eu vou tomar de conta de uma igreja e lá o presidente da igreja vai me pagar um salário para me tomar de conta da igreja e dos irmãos que lá vão frequentar. Aí o coitado já não aguenta mais ser saqueado. Os amados irmãos que vão lá não tá mais satisfeito, aí um vai para um canto, outro vai para outro. Por quê? Porque o que está sendo ensinado, amado, está totalmente errado. Amém? Eu prego aos amados irmãos que me assistem, né? E assiste também ao irmão Deraldino no sábado, o seguinte, amado, você tem condições de ajudar? Você tem condições de tirar 10% do que é seu? Ou mais ou menos do que isso? Então, amado, tem tanta gente passando necessidade, tem tanta família precisando de ajuda. Se você pode, amado, tirar 10% do que é teu, faz uma compra. Ajuda alguém necessitado, mas não fica tirando do sustento do teu filho, da boca do teu filho, e dando na mão de pastor não, de presidente de igreja não, amado, que não vai para canto nenhum. Aí diz, não, mas as finanças da igreja, o tesoureiro já sabe o destino. Aqui vai para fulano de tal, aqui vai para fulano de tal, aqui vai para fulano de tal. Aqui é para as missões, aqui é para isso. Amado, só conversa para boi dormir. E o presidente da igreja, cada dia, melhores apartamentos, boas casas, carro do bom e do melhor. Eu não estou dizendo isso, não é com inveja deles não, mas Deus tenha misericórdia. Deus me defenda de um negócio desse, de crescer financeiramente através do suor dos outros, amado. Isso é bonito, isso é lindo. Isso é horrível, isso é terrível. O Deus desse povo, amado, é o ventre. Amém? São, como é que diz, saqueadores, lobos vorazes, devoradores, como Paulo dizia, né? Eu sei que depois da minha partida vai vir homens que, como lobos devoradores, que não pouparão o rebanho. E o que nós vemos hoje é isso, amado. Tem pessoas que por aí que, pelo amor de Deus, só Jesus na causa. Amém? Então, para a gente encerrar, nós vamos ler até o 21 para você ver, amado. Até o 21 não, até o 28. Amém? Para você ver tudo que eu te falei. Jesus não quer isso. Jesus não quer que você viva uma vida amedrontado, com medo. Não, Ele quer que você viva bem, tenha alegria. E não do jeito que você está vivendo. Amém? Vamos ler. Mateus capítulo 24, no versículo 21. Quem encontrou, diga graças a Deus. Amém? Vamos lá?
perdão, do 14 ao 28. Vamos ler. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Olha só, amado. Tá vendo como começa? Olha o contexto, nós lemos lá o contexto. Então será pregado a toda quem? Mas aquela nação, amado. Não está dizendo a esta, está dizendo aquela. Então aquela nação já se foi. Amém? Jesus estava conversando com os seus discípulos e mostrando a eles para quem era o fim. E aconteceu, amado, o fim. Amém? Tudo se voltava ali a Jerusalém. Versículo 15. Quando, pois, virdes que abominações da dissolução de que falou o professor Daniel, está no lugar santo, quem ler, quem entenda. O lugar santo que ele estava falando, amado, era o templo, amém? A qual não existe mais. Abra sua mente. O templo caiu, foi destruído, né? Não ficou pedra sobre pedra. E então, você não tem como ler isso aqui e querer trazer para os dias de hoje, aplicar a nós hoje. Amém? Você vê que ele mencionou até Daniel aqui, né? O professor, como um professor da lei. Por quê? Aqueles homens amados, Daniel e outros discípulos de Jesus, eles pregavam o quê? A lei. Amém? Era ensinado ali, aquele povo, a lei de Moisés. Jesus de Nazaré também não pregava a graça. Amém? Ele não pregava a graça, ele pregava lei. Mostrava aos irmãos a lei. Tudo que ele fazia, ele diz o que diz a lei. Não é verdade? Versículo 16. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. 17. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Versículo 18. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Aqui, amado, essa parte aqui que ele fala das vestes, porque era, como é que diz, de praxe, todo aquele trabalhador, agricultor, usar uma capa, né? Vestir uma roupa para trabalhar, uma roupa de trabalho. Então, quando chegasse esse tempo, amém? Quando Jesus fosse crucificado, né? Que aconteceu aquele movimento todo. E quando Israel foi invadido, amado, aconteceu todas essas coisas aqui. Então, Jesus estava relatando com os seus discípulos o que iria acontecer com aquele povo. Amém? Não com você hoje. Porque tem gente que lê, amado, a Bíblia, os textos, contexto aqui, e quer trazer isso. Olha só o que vai acontecer. Lá no 24, não sei se a gente vê. Mas diz que ainda não é o fim. E realmente não era, amado. Amém? Estava se caminhando para o fim. Versículo 18. E quem estiver no campo, não volte a buscar as suas vestes. 19. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Por que no inverno e nem no sábado? Amado, porque ia ficar difícil. Amém? E no sábado, por quê? Era a lei e eles guardavam o sábado. Então eles não podiam fazer nada no dia de sábado, porque eles tinham o sábado como o dia do Senhor. Amém? Só que o dia do Senhor hoje é todos os dias. Amém? Todos os dias é dia do Senhor. Todas as horas, todos os momentos é dia do Senhor. Então, por que ele dizia, ai das grávidas? Imagine uma mulher grávida para correr ali no meio do tiroteio, no meio da espada, cortando tudo. Imagina só a desgraceira que não estava naquele lugar. Versículo 20.
Versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Olha, amado irmão, você que está me ouvindo, espera o fim do mundo. Na palavra aqui, Jesus de Nazaré dizendo, ele disse o seguinte, que todas aquelas coisas, rumores e tremores e terremotos e outras coisas mais que iam acontecer, todas essas coisas iam acontecer, uma desgraça só, terrível. Mas o que acontece? Que jamais nenhuma geração ia passar por estes feitos mais, de maneira nenhuma. Não sou eu que estou te dizendo, foi a palavras de Jesus. Vamos ler de novo para que você entenda. O 21, ele diz, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. Sou eu que estou te dizendo para você, amados, não vai acontecer o que aconteceu naquele tempo com aquele povo. Amém? Então abra sua mente, preste atenção, leia. Amém? Eu estou mostrando para vocês aqui os versículos específicos, mas você pode ler o capítulo 24 todinho. Amém? Ao versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Olha só, amado. Por causa dos escolhidos, daqueles homens justos e fiéis a Deus daquela época, os dias daquele povo foram abreviados, amado. Se acelerou os dias da vinda de Jesus, né? Com seu poder e glória sobre as nuvens, que muitos esperam, né? Ah, não, mas a palavra diz que todo olho verá. Amado, isso já aconteceu, amém? As pessoas pensam que ver Jesus sobre as nuvens, amado, é você ver a olho nu. Não, amado. O significado de você ver sobre as nuvens não tem nada a ver em você ver o Cristo ressuscitado sobre as nuvens. Amém? Isso é uma figura de linguagem que era usado muito lá em Israel. Amém? Como poder e glória. Mas infelizmente os amados irmãos não procuram aprender. Simplesmente, amado, escuta só o que o pastor, entre aspas, né, fala para você. Tenha curiosidade, amado. Questione, pergunte. Não fique simplesmente só ouvindo. Quando chega na tua casa, pega a Bíblia, vai ler, compara, diz não. Mas aqui o texto está falando com quem? Ele está falando comigo hoje? Não, amado. Ele está falando com os discípulos. Amém? Não é para você. Não é para os dias de hoje. E muitos ficam aí esperando. E vai esperar um bocado, viu? O 24. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dê crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Olha só, amado. Era tanta coisa terrível acontecendo e homens fazendo sinais e prodígios naquela época que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Tá vendo? Mas isso não era possível, que Jesus não ia deixar que aqueles justos fossem enganados. Então, quem vive enganado hoje? O povo, essa nação desse tempo de hoje, a geração, amado, que tem a mente fechada, os olhos não estão iluminados para enxergar. Aí prega aos amados irmãos de qualquer jeito.
E ainda ficam se achando, não, mas eu fui formado na melhor faculdade de teologia, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Amado, isso é esterco. O apóstolo Paulo disse que considerou todas aquelas formaturas que ele tinha como esterco. Todo aquele aprendiz que ele teve, né? Os ensinadores, os professores que ele teve, ele desconsiderou tudo aquilo que aprendeu para ganhar Cristo. E hoje? Ah, não, mas o pastor, o homem é formado em letras, rapaz. O homem não sei o quê. Amado, homem não é nada, é simplesmente pó. Nada. Ah, não, mas ele é culto, o homem é inteligente. Se Deus não der, amado, a capacidade do homem, ela vem de Deus e não do próprio homem. E tem homens, amado, que carregam o título, né, de pastor, que se acham, que se sentem o melhor. Eu sei fazer melhor do que fulano, eu sei fazer melhor do que ciclano. Amado, até prega bonito, tem umas palavras lindas, bonitas, né? Mas o coração, amado, está longe, assim como os lábios. Confessam a Deus, professam a Deus, mas estão distantes do Senhor. E assim vivem muitos pregadores, amado. Bastantes, não são poucos. E ainda se acham. Passa por você, se sente o rei, se sente Davi, né? Poxa, eu fui ungido a rei, ainda menino. Aí vai só crescendo o ego, só crescendo o ego. Amado, isso não é nada. Olha, aqui tem muitos pregadores que me conhecem e eu não tenho inveja de nenhum. De nenhum mesmo, amado. E nem quero estar na pele de nenhum deles, ser governado por homem, por presidente de igreja. Não basta o presidente que a gente temos, né? Lá em Brasília, já basta o presidente da República, já basta os senadores, né? É um monte de governantes, prefeitos, né? Já basta esses governantes e você ainda vai ter ainda um pastor. Amado, não é melhor a gente ter só um pastor? O pastor, né? Cristo. Ah, irmão José está pregando, está desconsiderando os pastores. Não estou desconsiderando não, amado. Eu estou dizendo que quando você está atrás do púlpito, você não é o pastor. Você está na função. E faça a sua função direito, não é atrás disso não. Trabalhe. Quer pregar o evangelho de Cristo? Pregue. Mas trabalhe. Não fique esperando os irmãos tirar 10% do que é seu para que você ganhe o seu salário, não. Que isso é trabalhar na obra de Deus como você acha que é a obra, não é ganhar dos amados irmãos, não. Ou do fundador daquela igreja. Amados, se muitos amados irmãos fossem ensinados dessa forma, o tanto de gente que não seria ajudado, o tanto de pessoas não seriam alcançadas pelo o amor, o carinho do próprio ser humano, porque o amor de Deus já temos. Amém? Graças a Deus. Continuando. Versículo 25. E eis que eu vos tenho predito. 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acredite. 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os quê? Os abutres. Tá vendo aí como é as coisas? Então, amado, você leu comigo, aprendeu. Então, a partir de hoje, é para que você, amado, viva uma vida em Cristo Jesus totalmente diferente. Para que ninguém venha te enganar mais, para que ninguém venha te amedrontar com a vinda de Jesus, com o fim do mundo. Olha, amado, uma coisa que nós temos que esperar com certeza é a morte carnal. Amém? A morte carnal, o corpo, amado, essa matéria que você está me vendo aqui,
tem um tempo determinado, como te falei. Tem tempo, hora, dia e mês. Tudo determinado, tudo assinado por Deus. Quando chegar o dia, ele vai dizer: José, os teus dias como homem na terra, de carne e sangue, terminaram. Se der tempo, tu se despede dos teus familiares. Se não, até uma formiga te derrubará. Então, o que é que você me diz? Então o seu espírito volta ao Senhor. Amém? Então isso é uma certeza que todos nós temos, que Jesus irá voltar. Mas quando chegar o seu dia, quando chegar a sua vez, quando chegar o seu tempo. Você leu comigo: geração vai, geração vem e a terra permanece a mesma. E Jesus já disse lá em Mateus 24, 21, o quê? Que ia acontecer uma grande tribulação, tão grande e enorme, que jamais haveria com a humanidade. Tá vendo aí? Então, amado, é só você prestar atenção no que você está lendo, respeitar a época, o verbo, o tempo verbal, amém? Para que você entenda, para que você saiba com quem que Jesus estava falando, para que povo era. E assim, amado, o entendimento Deus vai abrindo, amém? Está com falta de sabedoria? Que diz a palavra, peça que Deus te dá, amém? Então, fiquem todos na paz. Eu sou José Ferreira, obrigado por me suportar até aqui, que mais pregações venham se for da vontade do Senhor, amém? Então, perdão, fiquem todos em paz, graça e paz a todos, que o Espírito Santo de Deus guarde e dê uma ótima noite a cada um de vocês. Fiquem na paz e até domingo, se assim Deus permitir.